Glória a Jesus. Juízes capítulo 13 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremendo. A sua aparência era de um anjo de Deus tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado de Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Então ela apressou-se, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirá as tuas palavras? E qual será o modo de viver do menino? E como será o seu serviço? Guarde isso. Quando se cumprirá essa palavra? Qual será o modo de viver do menino? E como será o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disser, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá ela, nem coisa imunda comerá. Tudo que eu te ordenei guardará. Louvado seja Deus. Deixa eu contar essa história para você, para a gente entrar. A história começa assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal. Se você ler o livro de Juízes, do capítulo 1 ao último capítulo de Juízes, você vai se deparar com 7 apostasias. Ou seja, Deus abençoava o povo entrava num sossego e não buscava mais o Senhor. Deus prosperava o povo entrava num sossego e não buscava mais o Senhor. Por 7 vezes no livro de Juízes você vai ver essa expressão: então Deus trouxe descanso à terra, mas o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já foi dito que tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis.
Tempos fáceis formam homens fracos. Homens fracos formam tempos difíceis de novo. E tempos difíceis formam um homem forte de novo. É um ciclo. Eu não sei quanto a você, eu já tenho mais de 50. Eu tenho 55. Antigamente as pessoas, os tempos eram mais difíceis, mas parecia que as pessoas eram mais fáceis. Hoje os tempos são mais fáceis, mas as pessoas parecem que ficaram mais difíceis. Ficou tudo muito fácil. Eu sou bisneto de um homem que era presbiteriano. Meu bisavô foi a primeira igreja presbiteriana. A primeira igreja presbiteriana a ser fundada em Camboriú. Não existia ainda o evangelho pentecostal. Foi um terreno do meu bisavô, foi doado para a igreja. Depois ele foi assassinado. Meus avós cresceram. Então meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô, ele tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. E o meu filho Samuel tem um aplicativo do iFood. Ou seja, as coisas vão se modernizando. O meu avô plantava para comer, meus bisavós plantavam para comer. Meus pais chegaram a pegar esse tempo também de plantar para comer. Eu compro para fazer e o meu filho pede para comer. É incrível, ele pede em 10 minutos, o negócio está lá em casa. E é bom. Só que nós precisamos entender uma coisa: há uma diferença de você se alimentar e você se nutrir. Nem tudo que alimenta você nutre você. Se você comer iFood todo dia, se você comer lanche todo dia, se você comer uma coisa todo dia, daqui a 10 anos você vai ter que ir no médico, porque você alimentou, mas não nutriu. O seu organismo precisa ser nutrido. E assim é a palavra de Deus. Eu posso ouvir o evangelho por 30 anos, me tornar um obeso espiritual e nunca ser um homem de libertação, nunca ser um homem de revelação. Por quê? Porque eu me alimentei, mas eu não me nutri. Então por 7 vezes você vai ver apostasia. O povo ia bem, mas eles paravam de buscar o Senhor. Deus entregava eles sempre na mão de alguém, dos moabitas, dos medianitas, dos filisteus. Aí eles sofriam, aí eu ia buscar o Senhor. Ia buscar o Senhor levantava um profeta, ia lá corrigir o curso, e aí eles tinham paz por mais 50 anos, mais 20 anos, e assim era. Irmãos, a verdadeira joia não é aquela que toma um banho de ouro. Você não é um cristão banhado a ouro, você tem que ser de verdade. Você tem que ser de ouro, e o ouro tem que passar pelo fogo. Todas as nossas obras precisam passar pelo fogo. Não adianta eu tomar um banho de ouro e me sentir um cristão. Não, cristão não é aquele que toma um banho de ouro, é aquele que passa pelo fogo, pelas dificuldades, pelos sofrimentos. Pessoas não podem viver de remendo, elas têm que viver de renovo. E a Bíblia é clara quando ela diz que você não põe remendo novo em pano velho, porque o pano não segura o remendo. O vinho novo em odre velho também, o odre se rompe. Então eu e você precisamos ser tratados por Cristo, porque Deus tem um vinho novo para derramar sobre o Mato Grosso, sobre Nova Mutum. E eu não vim aqui desfazer nada, porque tem muitos homens e mulheres de Deus que Deus levantou nessa terra, que já estão trabalhando, mulheres de oração, homens que estão executando grandes obras. Mas as nossas obras vão passar pelo fogo. Então o problema não é a falta de vinho, é que o odre não suporta. Tem coisas que se Deus te der agora, Ele te mata. Tem uma unção que você quer ela agora, que se ela vier, você pode se perder no caminho. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Ele começou a afundar quando ele começou a pescar, porque é muito mais difícil lidar com o sucesso do que lidar com o fracasso. Homens não caem pelo fracasso, caem pelo sucesso. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou, foi lavar a rede. Quando Jesus disse volta lá, ele voltou e pescou. E agora ele está apavorado, porque a rede está rasgando e o barco está afundando. Então querido, você e eu precisamos aprender a lidar com o sucesso, não é com o fracasso.
Quando você está lidando com sucesso, é que você precisa de ajuda. Amém? No seu fracasso você precisa de misericórdia, mas no seu sucesso você precisa de ajuda. Quando Pedro se viu afundando, o que é que ele fez? Ele fez sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Nem sempre seus companheiros estão na mesma denominação, na mesma igreja ou na mesma cidade. Às vezes seus companheiros estão no outro barco, mas tem gente, irmão, que ele afunda sozinho, mas não pede ajuda. Porque quando você faz um sinal aqui, me ajude aqui, sabe o que é que significa? Que você vai ter que dividir o peixe. E tem gente que não quer dividir o peixe. Ele afunda sozinho, mas é tudo meu. Agarra e diz, é tudo meu. Irmão, quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. Os adultos dizem é nosso. Cristianismo é pluralidade de Deus. Quando Deus cria, Deus disse, façamos. A oração que ele me ensinou é Pai. Não é Pai meu, é Pai nosso. É uma oração coletiva. Pai nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso e o pecado também é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padecerá. Amém, irmãos? Então tem algumas coisas na Bíblia que são realidades presentes. São realidades presentes. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, a constituinte do Evangelho, você vai ver Jesus chamando seus discípulos e dizendo, quando tu orares, faz assim. Quando tu jejuares, faz assim. Quando deres esmola, faz assim. Ele não está dando uma sugestão para você, ele está dando uma ordem. Ele está dizendo, isso você vai ter que fazer. Quando você fizer, faça do jeito certo. Faça dessa forma. Amém, irmãos? Jesus não está sugerindo, ele está afirmando que isso será feito. Então agora, o povo não buscou o Senhor. Deus levantou um libertador. Deus chamou uma mulher que não podia ter filho. Parece que Deus complica as coisas, não é? Por que não pega uma que já podia ter filho, irmão? Jesus vai nascer, por que tem que ser de uma virgem? Só para deixar claro que é Deus que está fazendo. Ele pega um caminho contrário só para esticar com a gente. Todo o exército do Senhor que ganhou batalha era um número menor do que os outros. E quando tinha muita gente, ele diz, manda os covardes embora. Porque Deus não precisa de muita gente, ele só precisa de um que creia. Só um crendo. Se um crer. Posso tirar isso aqui? Eu quase chutei essa coroa do EV, Jesus do céu. Isso, irmão, deixa eu louvo. Aleluia. Deus só precisa de um que creia. Quando a terra clama, Deus responde com homens, com mulheres. Deus só precisa de um que creia. Um só. Eu procuro um homem que fique na brecha. É eu aqui, Jesus. Entra na fila aí que eu estou aí também, viu? Eu estava numa reunião de obreiros em 1996. Eu e Iraci tínhamos uma bicicleta. Nós morávamos de favor na casa de um cunhado numa garagem. E para ajudar aquele dia, cortaram a nossa luz, porque quem pagava a luz era eu. Eu não tinha dinheiro. Eu estava fazendo as coisas para Deus, eu não tinha dinheiro. Aí cortaram a nossa luz, a luz do meu cunhado. Foi E aí Iraci chegou, amor, vão na igreja. Eu digo, fazer o que? Eu não tenho dinheiro nem para a luz. O que eu vou fazer na igreja? Hoje tem reunião de obreiros. Eu disse, não vou coisa nenhuma para reunião de obreiro. Eu estou mais para cobreiro do que para obreiro. E ela insistiu, a gente foi, pegamos uma bicicleta e fomos. A gente morava a 7 quilômetros da igreja. No caminho deu uma chuva. Aí eu comecei a dizer, viu? Eu falei que eu não queria vir. E tal, né? A gente sempre tem a razão, não é, irmão? Claro que tem, verdade. Chegamos na igreja todo molhadinho. Sentei lá atrás com raiva de Deus e da Iraci, porque ela queria que eu fosse.
e molhado, e sem luz em casa. E aí o meu pastor estava pregando. Ele dizia assim: Deus é um Deus de propósito. E eu não estava nem a ele, eu só fazia assim. Não queria ouvir nada, não queria ouvir ninguém. Vambora, eu estou todo molhado. E eu sentei lá no fundão. Tinha uns 40 obreiros, 50 talvez. De repente, irmão, sabe quando foi isso, querido? Isso foi em março de 1996. Faz 26 anos. Eu senti assim quando entrou a nuvem dentro do templo, que nem na churrascaria hoje, aquela nuvem. Eu senti quando entrou, eu me segurei na cadeira. E o pastor João começou a orar em línguas e dizer assim: Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí. Eu olhava para ele assim, apertava a mão dela e dizia assim: é eu. Ela disse: por favor, não vai fazer vexame aqui agora. Eu digo: não, você não está entendendo, é eu. Eu não falo, nem conjuguei o verbo, nem disse sou eu disse é eu, no pretérito imperfeito. É eu aqui. E o pastor João começou a falar: eu estou vendo, Deus vai trazer um avivamento em Itajaí. Ele vai levantar um homem que vai andar nas nações. O Brasil vai vir aqui em Itajaí para ouvir esse homem. Irmão, eu não aguentei. Eu chutei a cadeira para trás, fiquei de pé e dei um grito. Eu estava lá no final. Eu não estava rouco, estava melhor o meu grito. Estava bem melhor. Todo mundo, aqueles crentes, tudo olharam para trás. Eu disse: pastor João, é eu. Ele estendeu o dedo lá do altar e disse assim: assim seja, irmão Luiz Hermínio. Irmão Luiz Hermínio, assim seja. Meu irmão, que molhado que eu estava, era ungido. A bicicleta eu olhava, era uma Kawasaki 1100. Irmão, vamos embora agora, nós dois aí assim abraçados. Viu, irmão, como foi bom a gente ter vindo? Eu disse: claro. Claro que foi bom, né? Desde o começo eu estou dizendo que é bom. Irmão, mudou o meu semblante. A luz que quando nós saímos de casa estava cortada, quando a gente chegou, ela continuou cortada. Mas aqui dentro acendeu uma luz que nunca mais apagou. Nunca mais apagou. Nunca mais. Nunca mais. Daquele dia Deus mudou a minha vida, mudou a forma de ver as escrituras. Eu disse: eu vou servir o Senhor. Se tiver dinheiro eu vou servir, se não tiver eu vou também. Eu vou de ônibus, eu vou de jegue, eu vou de bicicleta, eu vou de camelo, eu vou de avião, eu vou onde o Senhor quiser. Como desejares, o Senhor vai me usar, porque eu vou me dedicar. Eu entrei para dentro do meu quarto com a minha Bíblia, irmão. Em 5 meses eu devo ter lido a Bíblia umas 3 vezes inteira. Eu fiquei doido. Eu fiquei doido por Jesus. Eu não tomei um banho de ouro. Eu entrei numa fumaça, eu entrei num fogo. Sério, irmãos, você precisa entender o que eu estou dizendo. Quando você está diante da profecia, você tem que se expor a ela. Você precisa entender, quando você está diante de profetas e de homens e mulheres de Deus. Eu não sou um profeta, eu me considero mais um evangelista, um pastor talvez. Mas quando você está diante de um profeta, você não fala, você só ouve. E pega: é meu, isso é meu, eu escrevia, eu fazia reunião, só eu e Jesus. Eu vou fazer isso, eu vou andar aquilo. Eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho. Eu já vi paralíticos andarem, eu já vi cegos verem, eu já vi pessoas que não podiam andar sair correndo dentro da igreja. Eu já preguei a presidentes, já sentei com reis, já sentei com morador de rua, já sentei com prostitutas para ministrar o evangelho para elas na rua de madrugada. Deixa eu te falar uma coisa: o dia que a chave virar aí dentro, você não vai servir para mais nada. Nada mais vai parar você. Você não vai prestar mais para a terra. Ei!
Deus está levantando gente improvável para fazer coisa impossível. Olhando para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, mas Ele foi subindo como renovo. Ele é o meu Jesus. Irmãos, a nossa vida mudou. De lá para cá Deus começou a fazer. Isso faz 26 anos. Vai fazer 27 anos em março. No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. No tempo de Deus, quando você abre os olhos, o jardim já está pronto. No tempo de Deus as coisas estão ali, você não precisa correr atrás de nada. Todas as bênçãos virão sobre ti, te acompanharão e te seguirão. Escute, o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Jesus sentou na casa de Marta e Maria em Betânia. Nós estivemos em Betânia. E Jesus olhou e disse: Marta, você está ocupada demais, menina. Você está distraída com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. O salmista diz no Salmo 27, o verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor. O dia que você se tornar o homem e uma mulher de uma coisa só, todas as outras coisas vão achar o lugar delas na sua vida. Você precisa ser alguém de uma coisa só. Você é alguém de uma coisa. Uma coisa. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Você pode ser um empresário, você pode ser um fazendeiro, você pode ser um pedreiro, você pode trabalhar num posto de gasolina. Mesmo assim você precisa ser um homem de uma coisa só. Você precisa construir um lugar em Deus e se tornar alguém de uma coisa só. Uma coisa. O mundo quer te dar muitas coisas. O mundo quer tentar distrair você do céu. Irmão, essa história de Manoá e Zeruia, pai e mãe, aqui nesse texto não conta o nome dela. O nome dela é Zeruia. Depois você pode ver na genealogia. Eles não podiam ter filhos. Aí agora um anjo do Senhor, e ele sabe como ele se apresenta? Como é seu nome? Ele disse: eu sou. Essa expressão só tem na Bíblia quando é o próprio Deus, quando é o próprio Jesus. Muitas aparições de anjos, mas sempre que alguém vem anunciar a próxima geração, sabe quem é que venha? O Nazareno, o filho da irmã Maria, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas, o cabeludo. Quando eu pergunto como é seu nome, ele disse: eu sou. Ele disse: você vai ter um filho. Vou te dar um filho. E ele vai ser um libertador. Ele vai salvar Israel. Ele vai salvar Israel. Ele vai libertar Israel dos filisteus. Ela ficou apavorada. O marido não estava ali, até porque uma mulher não conversava com um homem sozinha. Ela foi atrás de seu marido, e ela chegou lá e disse: Manoá, um homem, ele era tremendo assim, a expressão dele era de Deus, assim, de um Deus, eu não sei, eu sei quem é, irmão. Seus olhos são como chamas de fogo, sua face é linda, meu Deus. Ela disse: ele falou comigo e eu vou ter um filho, Manoá. Manoá disse: Senhor, não brinca com a gente. O Senhor vai nos dar um filho mesmo? Então traz ele de novo. Eu quero falar com ele. E Deus é Deus, irmãos. Deus não deixa você sem entender o que está acontecendo. O que Ele faz agora tu podes não entender, mas tu vai entender depois. Talvez você saia de um culto meio zucrinado. O que está acontecendo? Eu não sei, é tanta unção. Meu Deus, estou com vontade de ir embora com esse alemão aí. Às vezes eu passo em igreja, tem meninos que me seguram assim, dizem assim: pastor, me leva para Itajaí, eu quero ser treinado. Eu disse: calma, garoto, Deus vai te usar no lugar que você está. Reuel foi assim.
Foi Reuel. Reuel me encontrou lá em BH e disse: pastor, eu vou para Itajaí. Eu disse: Reuel, eu não tenho nada, não posso te dar nada, eu não sei como fazer. Daqui a pouco apareceu o Reuel lá. E o pessoal disse: ó, aquele moço que encontrou o senhor lá em BH e está aí. Eu disse: deixa ele. Deixa ele. Passou um dia, passou 2, passou um mês. O Reuel não arrumou emprego, foi vender detergente no carrinho de mão na rua. Aí bateu lá na casa do Charles. O Charles me ligou e disse: pastor, sabe aquele moço? Ele está vendendo detergente na rua. Eu digo: aí, agora está pronto. Agora está pronto. Porque Deus sempre leva você ao máximo da humilhação. Não que vender detergente seja humilhante, mas ele não foi para lá para vender detergente, né? Ele foi para lá para fazer outra coisa. Mas Deus leva você no máximo da humilhação para ver até onde você vai com Ele. Aí eu liguei: Reuel, oi pastor, vamos viajar? E já vai fazer 6 anos que nós estamos agarrados aí, viajando. O Reuel não tinha nada, e nada tem ainda. Assim foi com Cris, assim foi com Mica, né, Mica? Mica, o pai do Mica é pastor presidente de um campo da Assembleia de Deus, jubilou. O Mica deveria estar lá para assumir a igreja dos seus pais. Não, foi lá para Itajaí tirar foto do alemão. Está lá escondido atrás de uma câmera, esperando o tempo de Deus para romper. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Manoá disse: ele vai vir falar comigo. E o homem apareceu de novo, você acredita? E a mulher disse: espera aí que eu vou lá chamar meu marido. Aí ela disse: amor, vem cá que o homem está lá de novo, ó. O homem que quer dar um filho para nós. Aí ele chegou e disse: você falou com ela que nós vamos ter um filho? Eu disse: sim. Ele disse: tá, e quando o tempo chegar, como é que a gente cuida do menino? Porque se é o céu que está me dando, é o céu que tem que me ensinar. Eu não posso aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. Você pode estudar psicologia, filosofia, contabilidade, administração, mas quando o Espírito chega, tudo isso vai contribuir para o Evangelho, mas não vai substituir a sua presença. Se eu estou gerando algo que é Deus que colocou em mim, só Ele pode me ensinar a cuidar. Você está aprendendo coisas com a terra, a cuidar das coisas do céu. Você tem que aprender com quem te deu. Você tem que aprender com a eternidade. Manoá disse: tá, quando o menino nascer, como é que a gente cuida do menino? Que vai ser um menino especial, ele vai ser um libertador. Como que a gente cuida do menino? O anjo olhou para a mulher e disse: ela não pode comer comida consagrada e nem beber bebida forte. Ou seja, a pureza do filho estava na abstinência da mãe. Sabe quem é a mãe dos filhos de Deus? É a igreja. Uma igreja pura vai gerar libertadores. Não vai gerar prisioneiros nem escravo da vaidade. Uma igreja pura não vai gerar homens e mulheres ambiciosos, vai gerar libertadores. Por isso, quando a igreja se abstém de algumas coisas, as pessoas que estão nela, elas são geradas em pureza. Depois Sansão se perdeu no caminho, você conhece a história. Perdeu o olho, se distraiu com Dalila, se distraiu com o pecado, tinha uma força fora da curva, mas se perdeu e foi rodar moinho, né? Tem gente que nasceu com propósito, mas se perde no caminho. O que é que ele faz? Ele vai rodar moinho, fica andando em círculo, cego, perdeu a visão. Um homem que nasceu para libertar Israel se perdeu nos desejos, nas paixões, e agora Deus colocou ele para rodar moinho. Os filisteus o escravizaram, tiraram os seus olhos, porque um homem que perde a noção do que Deus está fazendo, a primeira coisa que ele perde é a visão. Depois Deus coloca ele para andar em círculo. E no capítulo 16 de Juízes, a Bíblia diz que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer novamente. Ou seja, aqui eu aprendo que Deus é o Deus da segunda chance.
da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima. A igreja muitas vezes não dá chance, mas Deus sempre vai dar uma chance para você recomeçar. E a força de Sansão voltou, porque enquanto Sansão disse: eu mato 1000 homens com uma queixada de jumento, ele foi escravizado. Mas quando ele se colocou nas colunas do templo de Dagom e disse: morra eu com os filisteus, a Bíblia diz que Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. Sabe quando é que você cumpre o propósito que você nasceu para fazer? Quando você morrer para você mesmo. Amém, morrer para você mesmo. Quando Sansão disse: morra eu, ele cumpriu o que Deus disse que ele ia cumprir. Mas quando ele disse: eu matei, eu fiz. Evangelho não tem a ver com você. Evangelho não é um palco de vaidades. Não, irmãos. E quanto mais eu estiver disposto a morrer, mais Deus vai fazer. Eu preciso ser um homem e uma mulher de uma coisa só. O Senhor que você serve plantou algo dentro de você. Não adianta você aprender com a terra não pode curar a terra. A oração que meu Jesus me ensinou foi: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Por isso que quando Deus começou a falar comigo sobre essa conferência, Ele começou a dizer: assim na terra como no céu. Ele disse: Luiz, você pode estudar o que você quiser, você pode ler o que você quiser, aprenda tudo que você puder, mas quando a minha presença chegar, solte tudo que você tem, porque é o céu invadindo a terra. Sabe quem pode transformar Nova Mutum? Sabe quem pode transformar Mato Grosso? É o céu, irmãos. Tá, mas cadê o céu? Lucas 17:20, Jesus disse: muitos dirão, o reino está aqui, o reino está ali, o reino está lá. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está dentro de vós. Está aí dentro. Está aí dentro. O reino está aí dentro. Quando você chega, o reino chega. Eu não fui chamado para estabelecer o reino, eu fui chamado para manifestar o reino, porque só quem pode estabelecer o reino é o rei, e só vai ser estabelecido quando ele chegar. Por enquanto os seus súditos estão manifestando o seu reino. O reino está aí dentro. O problema é que você está esperando algo de fora, quando você já carrega isso. Está aí dentro de você. Ele colocou a eternidade. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 versículo 10, que Ele colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade está aí dentro. Você quer ir para o lugar que você já carrega Ele. Como é isso, pastor? É doideira. Então o que eu faço? Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Não deixe que as coisas de fora roubem as coisas que Deus colocou dentro de você. O apóstolo Paulo me deixa claro isso em 2 Coríntios capítulo, está na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7. Cheiroso. Ele diz assim: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí ele disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. E aí ele para e diz: por isso, ainda que o meu homem exterior se desgaste, se corrompa, o meu homem interior se renova cada dia. Se renova cada dia, se renova cada dia, se renova cada dia. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Você está procurando um ouro aqui fora, que você carrega ele aqui dentro. Você valoriza uma coisa na terra que no céu vai ser asfalto. Por isso ele diz: em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado. Eu sou perseguido, mas não sou abatido. Eu sou perplexo, mas não sou desanimado.
Ou seja, as coisas que acontecem fora de mim, elas não afetam em quem eu sou aqui dentro, porque já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Entenda. Ele está aí. Pare de se vislumbrar com as coisas de fora. Quando a gente diz feche seus olhos, sabe o que a gente está pedindo? Entra em você e veja o que realmente vale a pena. O invisível é mais real do que o que você pode tocar. O reino invisível do Espírito, ainda que o seu homem exterior se desgaste, porque vai desgastar, o cabelo cai, fica branco, aparecem as bordinhas de catupiry, e pode esticar para onde você quiser. Irmão, pode esticar. Tem gente tão esticada que quando ri o dedo do pé levanta. Não adianta. Você pode esticar para onde você quiser. É legal, dá um grau. Dá um grau. É legal. Mas não adianta. Você vai envelhecer. Sua carne vai se corromper. Mas aqui dentro, não permita que as coisas de fora roubem o que Jesus construiu em você. Por isso Paulo está na cadeia e ele diz: alegrai-vos comigo no Senhor. O cara está preso, gente. José está preso, passa pelo copeiro e pelo padeiro e diz: por que vocês estão tristes? O cara está preso, está triste porque está preso. E José passa e diz: gente, o que aconteceu? Vocês estão tão tristes. O cara está 10 anos preso. Diz: por que vocês acordaram desanimados hoje? Paulo, por 24 vezes no livro de Filipenses, que teologicamente é considerado o livro da alegria, que teologicamente foi o penúltimo livro que Paulo escreveu, porque o último foi 2 Timóteo, quando ele diz: acabei a carreira. E por 24 vezes o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos comigo no Senhor, regozijai-vos. Por isso que a alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto do seu espírito. Tudo que acontece fora de você não pode roubar quem você é. Você está esperando Deus mudar as coisas daqui fora. Deus não vai mudar, Ele vai mudar você. E quando você declarar, as coisas ao seu redor vão começar a ser transformadas. A chuva que você espera está na sua boca. A prosperidade que você espera está na sua boca. A felicidade que você aguarda está na sua boca. Quando você mudar o seu pensamento, você muda o seu vocabulário. Mudando o seu vocabulário, você muda tudo ao seu redor. Então, se é Deus que está me dando, eu tenho que perguntar a Deus: como que eu vou cuidar disso? Se a igreja é de Jesus, é Ele que vai me ensinar a cuidar da igreja, Caio. Não adianta eu fazer curso de administração para administrar a igreja. Quem administra a igreja é o Espírito Santo. Deus não deu a igreja para pastores, Ele deu pastores para a igreja. Mas eu tenho um chamado. Não, você não tem. É o chamado que tem você. Chamado é uma chama queimando dia e noite dentro de você. Isso é um chamado. Mas eu tenho uma motivação. Só tem motivação quem tem motivo. Eu preciso ter um motivo para ter uma motivação. Senão eu estou sempre que precisando de alguém com uma manivela para me fazer dar fruto. Se é o céu que te deu, o céu vai te ensinar a cuidar. Você não pode ter um caso com a terra se você vive no reino de Deus. Você não pode sentar em outra mesa se você senta na mesa de Cristo. Você não pode comer outra comida. Um dia Davi fugia de Saul e ele passou na casa de Abimeleque. Abimeleque pegou o pão da proposição e disse: Davi, olha, o único pão que eu tenho é esse. Vocês estão bem? Estão puros? Não, estão puros. Esses homens, eles estão puros também. Não, pode dar o pão para a gente. Davi, eu não estou te dando qualquer pão. Esse pão é um pão diferente. Você não pode comer de qualquer jeito. Cuidado, irmãos, você não pode comer o pão do céu de qualquer jeito. Você precisa preparar a mesa, enfeitar a mesa, preparar tudo, porque quando Deus derramar um maná sobre a sua vida, eu vou te falar, você não vai querer mais comer nada da terra. Quando eu e você entendemos o que Deus tem para nós, nós não vamos querer mais nada da terra.
não há dinheiro suficiente para fazer a sua obra. Você não vai ter tempo suficiente para andar nas eternidades com Deus. Você não vai ter saúde suficiente, porque é uma loucura, irmãos. É quase que insano. É como se Deus sedasse os seus sentidos. As pessoas ficam ao meu redor e ficam perguntando: como é que você aguenta? Eu não sei, mas eu aguento. Eu fui talhado para isso. E eu só aguento porque eu fui chamado para fazer isso. Se eu não fosse chamado, talvez eu não aguentaria. Então, quando eu e você formos homens de uma coisa só, todas as outras coisas vão achar o lugar delas na sua vida. Sabe as coisas que você não consegue organizar na vida? Você só organiza na presença de Deus. Sabe a vida financeira que está sempre em altos e baixos? A vida sentimental que está sempre em altos e baixos? O casamento que está sempre em altos e baixos? Um dia você prospera, outro dia você está na miséria. Por quê? Porque essa ordem está na presença de Deus. Essa ordem só Deus pode te dar. E eu vou te falar como igreja, irmãos. A igreja brasileira, ela precisa se arrepender pela pregação fraca do evangelho dos últimos 20 anos. Uma pregação fraca que ensinou as pessoas a prosperarem, mas não ensinou elas a passarem por provas. Que tirou o sofrimento do amor. Se eu estou sofrendo, Deus não é comigo. Quando a minha Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Um homem que nunca desobedeceu teve que aprender a obediência. O Pai da eternidade teve que morrer, porque o caminho é igual para todos. Nós talvez precisamos pedir perdão pelo evangelho fraco. Não preparamos as pessoas. Recentemente passamos por uma praga, vivíamos num cenário de medo. Tínhamos medo de tudo e de todos. Medo da morte, medo de tudo, quando a Bíblia nos garante a morte eterna, que deu lugar para a vida eterna. Por quê? Porque nós não estamos preparados para sofrer. As nossas campanhas são: pare de sofrer. Quando o sofrimento é a única coisa que te lapida para viver em pureza com Cristo. Então, pastor, se eu não tenho luta? Luta. Provas fantásticas, guerras extraordinárias, batalhas sufocantes. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou, por aquele que nos libertou. Aleluia. Tem coisa que você gerou pela paixão, que você carrega, mas ainda não entendemos muitas coisas. Mas Deus não vai nos deixar sem entendimento. Pastor, mas é difícil demais. Quem falou que é fácil? Pastor, eu não tinha luta depois que eu vim para a igreja. Foi uma luta. Você não tinha inimigo. Agora você tem. E não pensa que é o diabo, é você. O diabo já foi vencido na cruz. Quando você vem para o evangelho, Jesus já entrega para você um demônio derrotado. É você que tem que manter ele ali. Irmãos, eu acredito. Vocês estão tão sérios. Isso, relaxa, irmão. Quer tomar um suquinho, um chazinho? Eu acredito que Deus está levantando um tipo de gente capaz de lidar com todo tipo de gente. Deus está levantando um tipo de pessoas que vai circular no meio de todos os tipos de pessoas, sem medo, sem culpa, sem condenação. Levante um pouco as suas mãos. Eu sei que essa palavra é forte. É o papel da igreja ensinar a gloriar-se no sofrimento. Paulo, Cristo e tantos outros nos deixaram esse modelo. Aquilo que você não fizer pelo Espírito, você vai ter que colocar força. E a sua força não pode salvar ninguém. O poder dele não se aperfeiçoa na sua força, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você mostra fraqueza, ele te mostra força.
Quando você mostra vulnerabilidade, Ele te mostra força. Quando você mostra mazela, Ele te mostra força. É que de onde você está, a gente só vê derrota, só vê defeito, só vê problema. Talvez você me diga: pastor, mas eu me perdi no caminho. Estava indo bem, mas daí fiz uma caca, pequei, agredi, me perdi. Sabe quando você põe o Waze lá no carro? Você põe o destino de onde você quer ir, não põe? Aí você entra numa rua errada, automaticamente ele recalcula a rota. É o que Deus está fazendo com alguns de vocês nessa noite. Ele está recalculando a rota para você não perder o destino. Deus não tem plano B. Deus não improvisa, Fernando. Deus não acorda um dia e diz assim: vou fazer isso com essa menina, se não der certo, eu faço aquilo. Não, Deus não improvisa. Deus tem um plano para essa criança, para o seu menino. Deus tem um plano, é um plano original. E cada vez que eu saio fora do plano original, Deus cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. Deus não improvisa. Salmo 139. E o verso 16 diz assim: no seu livro Ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Sabe que eu aprendo que Deus fez uma biografia minha, cara, e eu não tinha nem nascido ainda. Antes de eu nascer, Deus já tinha uma história para mim. Eu não vou viver a minha história. Eu não quero viver o que eu tenho vontade. O que eu tenho vontade de fazer é muito ruim. As coisas que eu tenho vontade de fazer às vezes é muito ruim. Então eu abneguei a minha vontade para viver a sua vontade. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Você começa na boa vontade. Na boa vontade, Jesus tinha 12 anos. Estava no templo dando um show de teologia aos epicureus. Na agradável vontade, Jesus tinha 30 anos, estava começando no ministério. Mas na perfeita, Jesus estava na cruz, morrendo por alguém que está sentado aí do seu lado. Não se trata de deixar coisas ruins e pegar coisas boas. Se trata de deixar coisas boas para pegar coisas perfeitas. Servir Jesus não é vida boa, é vida perfeita. Mas eu sou errado. Mas Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Porque até Ele sabe que sem a presença dEle, você não consegue ser perfeito. Porque é a presença dEle que te aperfeiçoa. A presença dEle cobre toda a tua imperfeição, garoto. Toda. Por isso você não consegue ser perfeito. Então o que eu faço? Seja sincero. Diga para Ele o que Ele quer ouvir. Ele não quer ouvir: Senhor, meu Deus e meu Pai. Não enfeite a sua oração. Fala para Ele: Senhor, eu sou mau caráter. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu tenho vontade de assistir pornografia. Senhor, eu posso ver uma mulher bonita passar, eu fico doidinho. Me ajuda, eu não sou esse homem. Eu tenho a minha esposa, eu tenho meu marido, Senhor. Me ajude. Sabe o que Deus quer ouvir de você? Sinceridade. Não adianta, nós vamos enfeitando os nossos desfiles gospel com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas não somos leais com Cristo. O céu colocou algo em mim, cara. Eu era um traficante, bêbado, miserável, prostituto. O céu me escolheu. Como que eu não vou dar uma resposta para o céu? O céu colocou coisas em mim que nem a NASA sabe. Eu tenho revelações que a NASA está estudando para aprender. Deus vai colocar coisas em vocês que os cientistas estão tentando descobrir. Por quê? Porque essa é a sabedoria que vem do alto. Pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. Você já cantou aquela musiquinha? Jacó segurou o anjo. Lembra dela? Jacó segurou o anjo que veio abençoá-lo.
E o anjo olha para ele e pergunta: como é seu nome? Vai me dizer que o anjo não sabia que era Jacó. Deus sabe quem você é, mas Ele quer ouvir da sua boca quem você é, porque Ele só pode transformar pessoas arrependidas. Ele só pode libertar pessoas que saibam que precisam ser tocadas. Isaías, quando viu a glória, ele disse: uau, eu sou um homem de lábios impuros. Na hora, um anjo trouxe uma brasa e passou nos seus lábios. Se ele dissesse: eu sou homem de mente impura, o anjo passava na mente. Se ele dissesse: eu sou homem de olhos impuros, o anjo passava no olho. Porque Deus só toca aonde você reconhece que precisa ser tocado. Senão você vai ficar na fila da bênção a vida inteira, fazendo campanhas para ter o que já é seu. Já é seu, já está com você. O que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Quando o Espírito Santo veio, Ele trouxe tudo que é de Deus para dentro de você. E você está dizendo: vem Espírito Santo. O Espírito Santo, cabeção, eu já estou aqui. O Espírito Santo não é uma promessa, é uma realidade. Ele já está aqui. Então não se comporte como se Ele não estivesse. Não o trate na terceira pessoa. Ele já está aqui. Então você não deveria: ô Espírito, vem. Não, Espírito, é nós. O Senhor já está aqui, me pega. O que é que o Senhor quer falar comigo? Em quem o Senhor quer que eu toque? Para quem o Senhor quer que eu abençoe? O que o Senhor quer que eu faça? Me usa, Senhor. Tem 500 casas na sua rua, o cara vai pedir comida na sua. Você acha normal isso? Você para no semáforo, tem 20 carros, o cara vai pedir moedinha na sua, no seu carro. Você acha normal isso? Você até chega: pô, tem um monte aí, o cara vem pedir só para mim. Por quê? Deus tem os seus canais na terra, cara. Você precisa acordar e você precisa entender o que eu estou dizendo. Já está aí com você. Então como é que eu faço? Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Então quando você olhar para alguém, não veja o pecado dela, veja a glória de Deus na vida dela. Isaías, ele só via defeito. Do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ver Isaías dizendo: ai de ti, pecador, ai de ti, prostituta, ai de ti, bebedor de vinho, ai de ti, miserável. Isaías dizia: a terra está um caos. Aí Deus diz: espera aí que eu vou mostrar algo para esse cara. Deus pega ele e tira ele da terra e leva ele até o trono. Quando Isaías sobe, que ele olha para a terra e ele diz: uau, toda a terra está cheia da sua glória. Uau. Ah, tem glória aqui, ó. Tem glória aqui, tem glória ali, ó. Aquele cara que reclamava de tudo, só falava mal de tudo. Deus mudou a visão dele? Não, Deus mudou o ambiente dele. Quem sabe o seu problema não seja de visão, seja de ambiente. Que da onde você está, você só vê problema. Quem sabe você precisa subir um pouco mais. Você precisa ir para um lugar em Deus para ver o que Deus está te mostrando. Sabe? E quando você olhar para as pessoas, você nunca mais vai ver o pecado delas. Você vai ver ela tão cheia de glória. Deus soprou nela também. Deus te formou da terra, mas soprou o céu dentro de você, Alexandre. Você é o único lugar. Sabe aquela canção que a gente canta? Céus e terra se encontram alinhando. Lembra dessa música? O único lugar que céus e terra se encontram é dentro de você. Porque você tem os dois códigos. Quando você morrer, o que é da terra volta para a terra, e o que é de Deus volta para Deus. Você tem os dois códigos da terra e do céu. Quando você acorda de manhã, você decide quem governa: se é a terra ou se é o céu. Porque você tem as duas naturezas. E sabe quem está governando você? De quem você está mais se alimentando. Se você se alimenta da terra, a terra vai governar suas emoções, seus sentimentos, seus medos, suas culpas. Mas se você acorda de manhã e vai beber do céu. Sabe, Jesus servia as pessoas o dia inteiro.
e orava de madrugada. De madrugada ele ficava com o Pai. De madrugada ele estava com Deus, e durante o dia ele estava com as pessoas. E alguém me perguntou, ele não dormia? Ele dormia na tempestade. Você não é daqui, cara. Por isso que nada nessa terra pode satisfazer você. Não há limites para ter sabedoria, não há limites para ter dinheiro. Você tem, amanhã você quer mais e quer mais e quer mais. Nada nessa terra satisfaz você, porque você não é daqui. Nada. Por isso que homens deixam tudo para seguir a Cristo, porque eles têm necessidade de paz, necessidade de vida com Deus. Cara, se você pudesse ver seu rosto agora. Uau, tem muita unção aqui. Se você pudesse ver seu rosto agora. Você está estarrecido. Eu vim aqui ensinar você a olhar para dentro. Eu corri atrás de incêndio a vida inteira. Eu corri atrás de incêndios, irmãos. Eu fui em tantas conferências de homens famosos nos Estados Unidos, na África. Eu fui em tantas conferências de homens que botavam a mão na gente e a gente voava. Um dia o Espírito Santo disse assim: essa unção que você corre atrás, ela está na sua casa. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, Ele vai te encher, Luiz. Aquele dia, março de 96, eu sei que Ele virou uma chave. Eu era alguém que não tinha R$70 para pagar a conta de luz. Eu era alguém que a esposa trabalhava de faxineira para sustentar a casa, enquanto eu estava nas ruas pregando o evangelho, nas praças, dentro dos ônibus. Eu não esperei ninguém me dar um microfone. Aquela fome ainda está aqui, aquela sede. Hoje eu prego em estádios, em ginásios, em conferências de convenções. Eu preguei na Romênia esses dias que tinha que ter 2 tradutores, um para pegar do português para o inglês, do inglês para o romeno. Mas qual é o segredo? É crer no que Ele disse. Ele disse: eu vou colocar algo dentro de você que só eu posso cuidar. Nenhum homem vai poder te dar o que só eu posso te dar. Nós podemos vir aqui transferir sentimentos, fazer você receber a unção, transferir a unção. A unção eu consigo transferir. Eu posso botar a mão e dizer: receba o poder. Mas a presença eu não posso transferir, porque a presença só vem se você fizer um lugar para ela. Por isso que muitas vezes a igreja tem poder, mas não tem presença. Pessoas são curadas, mas não são transformadas, porque o que transforma você não é o poder de Deus, é a presença de Deus. Porque o poder vem sobre você, mas a presença vem dentro de você. Você não precisa sentir nada. Tem tanta unção aqui, irmão, que eu não sei, eu estou com cuidado, eu não sei nem o que é que eu faço agora. É verdade. Feche um pouco os seus olhos. Olhe para dentro de você. Sim, sim, Jesus, sim. Sim, sim, sim. Sim, Senhor. Sabe, às vezes eu estou lá em casa, aí eu ligo no YouTube, eu começo a assistir os meus vídeos, os vídeos que estão no YouTube. Aí eu choro que me acabo. Digo: meu Deus, como Jesus usa esse cara. Eu estou ali chorando. O que foi, pai? Ah, estou me assistindo aqui. Estou assistindo uma mensagem, porque eu sei que eu não tenho capacidade de dizer aquilo. Eu me conheço, eu sei que eu não tenho capacidade de viver aquilo. Às vezes eu estou me assistindo, eu entro em desespero, me dá vontade de ligar para mim mesmo, dá vontade de pedir uma oração para mim. Porque você vê aquele cara sendo usado no YouTube, você pensa assim: meu Deus, eu queria 10 minutos com esse cara. Às vezes eu digo isso: puxa, se eu pudesse ter 10 minutos com esse cara que está pregando aí.
Se eu pudesse sentar com ele para ele me aconselhar. Porque quando eu estou com o microfone na mão, não é o caráter de Cristo que eu manifesto. O meu caráter é o caráter de Cristo. O meu caráter não é manifesto enquanto estou pregando. Enquanto eu estou falando de Cristo, é o caráter dele que vem, não o meu. O meu caráter vem quando eu desço. Quando eu vou ser marido, pai, amigo. Quando eu compro, quando eu vendo, quando eu represento os céus. Esse é o meu lugar, esse é o seu lugar. Então diga para alguém que está do seu lado: não é pecado ser gente. O mesmo homem que disse envia-me a mim foi o mesmo que disse ai de mim. Não é pecado ser gente. Segunda-feira está aí, você volta a ser gente. Você vai domingo na igreja para na segunda ser a igreja onde você está. Amém, irmão? O homem que fez descer fogo do céu correu de medo. Fique tranquilo, é normal. Mas quando você ouvir a voz de Deus, quando você receber algo do Espírito Santo, não tenha medo. Não tenha medo, irmãos. O que nós estamos vivendo nesses dias aqui, sabe? Não tem como explicar. E se eu conseguir explicar, já não foi Deus quem fez. O que nós estamos experimentando nesses dias aqui é muito nobre. Olha para esse auditório. Vocês estão estarrecidos. Vocês estão aqui, que horas tem? 10 horas? Vocês estão aqui desde as 7h30, 7 horas. E você ainda está olhando, esperando acontecer algo. Você ainda tem esperança. Se você pudesse ver você agora. Irmãos, quando Deus junta o seu povo, junta para adorá-lo. Luiz Hermínio não pode dar nada para você que Cristo já não tenha colocado dentro de você. Eu só vim aqui colocar a lupa na sua mão e dizer: olhe para dentro. Pare de olhar para fora, pare de praguejar, pare de reclamar. Olha para dentro, olha para o que Jesus fez na sua vida, na sua casa. E eu garanto que se você fosse Deus, você não investiria em você mesmo. Mas Deus te amou, chamou você para fazer algo. Meu irmão, imagina, nós estamos fazendo algo para Cristo. Nós temos o poder de olhar para alguém e orar com essa pessoa e ela pode ser curada. Você está envolvido na coisa mais importante da terra, que é a obra de Deus. Como não tratar isso com reverência? Como não tratar isso com zelo, como um cristal? Como ir fazendo de qualquer jeito, como se fosse algo insignificante, vulgar? Nós estamos envolvidos na obra de Deus. O céu confiou em você. Você sopra numa pessoa, ela pode cair, mudar de vida. Você pode tocar uma pessoa sem nem saber o nome dela, e ela simplesmente recalcular a sua rota e voltar para os caminhos do Senhor. O céu colocou aí dentro algo. E escute, e só o céu pode nutrir. A terra não pode curar a terra. Se você ler Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11, o anjo do Senhor, João diz: então eu encontrei o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor me deu um livrinho, e eu peguei o livrinho, ele disse: coma o livro. E eu comi, e quando eu comi o livro, na minha boca era doce, mas quando desceu no meu ventre, amargou. Assim é a palavra de Deus. Você está nesse ambiente agora, você diz: meu Deus, que unção, que gostoso. Mas essa palavra, ela vai cair no seu ventre. E quando ela cair no seu ventre, ela vai amargar. Você vai entrar em angústia, em clamor. Você vai dizer: meu Deus, por quê?
Porque é isso, irmão. Tem angústias que Deus gera na gente que não tem nada a ver com sofrimento, com dor. É o peso da palavra que você carrega. Tem dias, pergunta para ele assim: só porque eu vou falar domingo à noite. Às vezes a gente está num restaurante, ela me puxa assim e diz: amor, você não está aqui, né? Eu digo: não. Quer ir embora? Eu digo: quero. Eu preciso ficar sozinho com meu pai, ele quer falar alguma coisa. Eu sei que ele quer falar porque maionese não tem gosto, a carne não tem gosto, não tem mais nada tem gosto. Aí você empurra assim: vamos embora, vamos. A comida pode esperar outro dia, outro horário. A minha pergunta é: quanto você está disposto a entrar? Ele vai falar coisas que vai mudar situações, vai mudar gerações. Irmãos, eu entro em angústia. Pergunta para minha esposa: tem dia que eu estou chato, Caio. Tem dia que ninguém me suporta. Às vezes ele é assim: ei, para, está muito chato. Sabe, é um espírito de indignação que entra. Você começa a ver tudo, parece que está tudo errado. E você não quer ser mais santo do que ninguém. Você está com uma palavra, às vezes eu vou pregar, a palavra tão pesada, tão dura, que eu tenho que chorar primeiro para poder deixar que um azeite leve ela. Essa angústia que você sente, às vezes você pensa: por que eu estou assim? É a palavra, irmão, é o cabode, é o peso da sua glória. Como é que eu me livro disso? Está ali em Apocalipse. Foi-me dado um livrinho para comer, então eu comi o livrinho. Na minha boca era doce, mas quando caiu no meu ventre amargou. Então o anjo me disse: convém que você profetize de novo. Quando você come a palavra, a única forma de você se livrar dessa angústia é profetizar, para botar ela para fora. Então, essa noite eu vou deitar e vou dormir. Quem não vai dormir é você, porque eu liberei toda essa carga sobre você agora. E agora você tem a responsabilidade de liberar isso sobre alguém. Você não sabe, quando você pede: pastor, ora por mim, transfere a unção. Essa unção não pode morrer em você. Assim como você recebeu, você tem que dar a alguém. Você tem que ministrar nos outros. Por quê? Porque você não é o objetivo, você é o canal. Você é o canal. Como é que eu me livro? Convém que você profetize de novo. Bota para fora o que Deus colocou para dentro. Nova Mutum precisa do que Deus plantou em você. Nova Mutum precisa da carga que Deus colocou sobre a sua vida. O Mato Grosso precisa dessa carga. Pastor, eu não suporto mais. Suporta. Ele não daria mais do que você pode suportar. Você suporta sim. Então, eu estou plantando uma semente profética hoje na sua vida. Quer saber como é que cuida disso? Pergunte aos céus: pastor, como que eu cuido disso? Os céus vão te ensinar a cuidar do que Ele plantou em você. Os céus, você não vai aprender isso numa faculdade. Você não vai aprender sobre isso numa escola. Nenhum homem vai poder te ajudar com isso.
Tá bom, mas como é que eu cuido disso? Hoje, irmãos, eu não trabalho para o ministério crescer, eu trabalho para proteger. Porque crescer é algo normal, é só dar comida boa que a criança cresce, é só se alimentar bem que a criança cresce. Mas quando você começa a gerar, seu corpo deforma, vem o dia da dor, mas você sabe o que está ali dentro. João capítulo 16, versículo 20: o mundo se alegra e vós ficareis tristes, e a vossa tristeza se converterá em alegria, uma alegria que ninguém poderá te dar. É como uma mulher grávida que está prestes a dar à luz, tem fortes dores de parto, mas quando nasce a criança, lá se foi a sua dor. Sabe qual é a diferença da mulher grávida e da igreja? É que a mulher grávida, ela gera com prazer, mas dá à luz com dor. A igreja gera com dor, mas quando nascer, meu irmão, vai nascer com prazer. Eu tenho a consciência que despejei tudo que eu precisava despejar aqui. Fique de pé comigo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo Deus não vai te dar, é você que tem que produzir. Deus vai permitir aflições, mas bom ânimo é você que tem que produzir. Você quer mesmo gerar para o céu? Você quer mesmo? Você não podia gerar, você não podia ter isso que Deus está te entregando. Você não estava capacitado para isso, você não tinha legalidade para isso. Mas o Senhor disse: eu vou colocar dentro de você uma visão. Eu vou te levantar para fazer algo na empresa, nos negócios, no esporte, na educação, não importa onde você estiver. Deus quer remir todas as áreas. Na cultura, Deus quer remir todas as áreas. Eu vim aqui como aquele anjo que apareceu para a esposa de Manoá e disse: eu vou colocar aí dentro algo. Mas eu não posso, olha a minha idade. Você pode. Os céus vão te ensinar. Se abstenha de algumas coisas para trazer pureza para aquilo que você está gerando.